Mateus capítulo 28, nós temos a nossa temática, evangelização, a chama não pode apagar, e é neste tema que nós vamos trazer uma reflexão ao coração dos irmãos. Quantos acharam, digam amém. Amém? É, rapaz. Ó, isso, as Bíblias abertas, aí que coisa bonita. Coisa linda é ver as Bíblias abertas. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Sente por bondade. A Júlia está internada. Nós queremos mandar um abraço para o Wagner, para a Júlia. Eles devem estar participando do nosso culto e dizer que nós estamos orando por ti, Júlia. E vai dar tudo certo em nome de Jesus. Queridos, evangelismo é a urgência de anunciar o evangelho aos perdidos e destacar a necessidade que o mundo tem de conhecer o Salvador através do evangelho que é as boas novas. Evangelizar ou evangelização é o esforço pessoal ou coletivo, sob a direção do Espírito Santo, de levar alguém a Cristo, de apresentar Cristo a alguém, através da ação e do poder do Espírito Santo. Moody dizia, não há maior honra do que esta, ser um instrumento nas mãos de Deus, para levar uma pessoa do reino de Satanás, para a gloriosa luz do céu. A missão transcultural, que é levar o evangelho além da cultura, como também do idioma, ou do contexto social e geográfico, implica em estender-se a todos os grupos étnicos desta terra, cuidando dos diferentes aspectos das pessoas. A igreja é o agente principal desta missão, que tem nas suas mãos a graça de levar este evangelho, de levar esta mensagem. A igreja não é tecnicamente o reino de Deus, mas sua comunidade. A igreja é uma comunidade do reino de Deus, que serve ao mundo, ou que serve à humanidade, e anuncia a inauguração do reino de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo. A igreja é missionária por sua própria natureza, dimensão e também intenção. E daí, irmãos, vem uma pergunta que de forma imperativa recebemos para esta missão. Por que a chama da evangelização não pode apagar? Pelo menos 3 pontos eu destaquei, elenquei de significativa importância a este chamado à evangelização, mediante esta chama que foi acesa pelo Espírito Santo. Primeiro, por que a chama evangelística, Marquinho, não pode apagar? Primeiro, porque ela foi acesa pelo Espírito Santo. No Evangelho de João, no capítulo 14, verso de número 26, Jesus descreve uma das missões do Espírito Santo na vida do crente, que o capacita, irmã Ana, a ser um instrumento usado nas suas mãos para a propagação do Evangelho, o ensinando e o fazendo lembrar. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará
todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A igreja de Cristo é essencialmente evangelística e evangelizadora. Um filósofo cristão chamado Calbart, teólogo, ele disse que a igreja de Cristo existe para testemunhar, ou ela não existe de modo algum. O evangelho de Cristo não é, nazareno, um tesouro necessariamente para ser guardado, mas uma chama para ser compartilhada. Lutero afirmou em uma das suas teses, dizendo que o evangelho é como um vento impetuoso, que não pode ser contido, e ele deve ser proclamado, anunciado, divulgado. O Espírito que acendeu esta chama, ele a acendeu em virtude, ou com virtude. Atos 1, capítulo 8, diz o texto: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Sobre quem? Sobre a igreja. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, o início, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A ideia da palavra virtude no grego é dunamis, e dunamis indica poder real, ou poder em ação. O propósito deste poder, aceso pelo Espírito Santo, é para testemunhar de Cristo, é para falar de Cristo, é para ganhar os perdidos para Ele, aqueles que estão distantes, aqueles que estão longe, aqueles que estão afastados do Evangelho, aqueles que estão afastados da verdade, e ensinar-lhes a observar a tudo quanto Cristo ensinou. Não é poder para aparecer, não é poder para ser exaltado, não é poder para ser aclamado, não é poder para ser aplaudido, não é poder para ser reverenciado, não é poder para ser bajulado, não é poder para ser honrado, não é poder para ser próspero, não é poder para ter cargo, não é poder para ter ministério, mas é poder para testemunhar. E a ideia de testemunhar significa dar a vida pela sua fé. E este poder para testemunhar, Marcos, tem a finalidade que Cristo seja conhecido, amado, honrado, louvado e feito Senhor do povo de Deus. Este poder em ação é para alcançar vidas para Cristo, é para alcançar almas para Cristo. Se esta preocupação não envolve mais a tua alma, de que é necessário que vidas se convertam e de que eu pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo, se esta preocupação não envolve mais o teu coração, a chama do Espírito Santo já se apagou da sua vida. Não há mais virtude, não há mais dunamis, não há mais poder, porque o que rege o testemunho da igreja cristã é anunciar a Cristo e este crucificado e ressuscitado. Se não pesa mais na tua alma o sentimento por almas, a definição de cristianismo está longe do teu senso natural. O que deve pesar o nosso coração é almas. Dai-me almas
Como disse um dos reformadores no século passado: dai-me almas, senão eu morro, padeço. Eu quero almas. Eu preciso pregar para almas. Eu preciso evangelizar para almas. Ministério é vocação, evangelho é para todos. Nem todos vão ser pastores, nem todos vão pregar no púlpito, nem todos terão ministério pastoral, mas todos foram chamados de uma forma imperativa para anunciar a Cristo. E se você não anunciar a Cristo, você está negligenciando a Cristo e a fé. Se você se envergonhar de Cristo, você está negligenciando a Cristo e a fé. E um dia Ele se envergonhará de quem não anuncia o seu Evangelho. Então a chama foi o Espírito que acendeu na vida do crente. E o Espírito Santo, que é o agente dessa chama acesa, a manterá acesa até Jesus voltar. Até Jesus arrebatar a sua igreja, esta chama da evangelização estará acesa. Segunda verdade, porque a chama evangelística não pode apagar, porque é uma missão urgente, não é para ontem, é para agora. Também não é para amanhã, porque o amanhã não lhe pertence, é para hoje. Amanhã eu vou pregar, você nem sabe se amanhã você vai estar vivo. A missão, presbítero irmão Osiel, do Evangelho é urgente, é para hoje, é para agora. Tem muita gente para você pregar a verdade. Tem muita gente para você pregar o Evangelho, falar de Jesus, exalar amor. Tem muita gente para olhar para você e ver em você o brilho do Espírito Santo, algo diferente na tua alma, no teu coração e até mesmo na tua face. A missão é urgente. Se esse ano que passou, você não falou de Jesus para ninguém, que pese o seu coração nessa noite. Que pese a sua alma. E que você possa bater em seu coração e dizer: ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se não transmitir este amor. É impossível alguém que recebeu o amor de Cristo não passar este amor. Não tem como alguém que foi alvo, Rafael, da graça de Deus, não transmitir a alegria desta graça. Quem não transmite é egoísta, insensato, negligente. A missão é urgente. E há um ditado que diz que missão dada é missão cumprida. E Jesus, Ele não fez um convite aos seus discípulos, joios. E consequentemente a todos aqueles que se tornariam seus discípulos durante todos os anos que viriam. Mas Jesus deu uma ordem. Um comissionamento real. E evangelizar envolve a obediência a Cristo e cumprir esta ordem. Evangelizar envolve declarar ao mundo que Cristo tem poder de perdoar pecados e salvar a alma do pecador. É algo simples. As pessoas não precisam de atrativos. As pessoas não precisam de show. As pessoas não precisam de gente famosa para vir aqui pregar. As pessoas não precisam de cantores famosos. Embora é Deus que levante, embora é Deus que usa, embora é Deus que sopre um nome, mas não são isso. Ou não é isso que as pessoas procuram. O que as pessoas precisam é de Jesus. E Jesus é apresentado pelo irmão mais simples, analfabeto,
que a única coisa que sabe ler é a Bíblia, mas quando ele abre a boca para falar de Jesus, ele já abre com lágrimas nos olhos, que não sabe nem falar direito, mas que a sua alma é compungida em anunciar a Cristo, em falar de Jesus, e calar-se diante da iminente situação pecaminosa do mundo, é negar o poder de Deus para salvar os pecadores. Não anunciar o Evangelho é uma afronta à cruz, ao sangue e a Cristo. Jesus não fez um convite a você: quer pregar o meu Evangelho? Estou lhe convidando para pregar. Não. Jesus deu uma ordem: anuncie, pregue. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Preguem. Evangelizar, ou anunciar o Evangelho, é a resposta de Deus ao desespero humano. Billy Graham, um dos maiores evangelistas que este mundo já viu, afirmou que a maior tragédia de nosso tempo não é o pecado do mundo, mas o silêncio da igreja diante dele. Enquanto o mundo afunda em relativismo, enquanto o mundo afunda em materialismo, desesperança, o Evangelho de Cristo permanece como a única fonte capaz de transformar o homem, como a única fonte capaz de levar o homem a restaurar a imagem com Deus e a comunhão com o Criador. Evangelizar não se trata de um dever frio, mas de uma paixão ardente, de um amor envolvente. Declarar que Jesus Cristo é o Salvador é uma missão de amor que deve me constranger a amar os perdidos. Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 diz que o amor de Cristo nos constrange. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, Paulo vê dentro de si a necessidade de anunciar aquilo que ele recebeu por amor, porque se não, ou se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque é me imposta esta obrigação, e ai de mim. É Paulo falando, é Paulo. É o maior evangelista depois de Cristo, é Paulo falando. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Talvez tenha alguns que tenham que bater no peito e dizer: ai de mim, Jesus, que este ano não evangelizei ninguém. Ai de mim, que este ano eu não falei para ninguém do teu amor. Ai de mim, porque pessoas passaram pelo meu lado em desespero, e eu sequer abri a minha boca para falar que Jesus é a esperança daquele que está perdido. Ai de mim. Em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo descreve que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em Atos capítulo 20, verso 24, ele descreve que a preciosidade da sua vida é Cristo, e que a missão deve ser cumprida. Ele sabia o que lhe aguardava em Jerusalém, prisões e tribulações, mas ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, escrevendo a respeito do amor de Cristo, relatou: aqueles encontrados pelo amor de Cristo não pode deixá-lo oculto. A boca fala daquilo que o coração está. Se eu estou cheio de Jesus, eu quero transmitir Ele. Se eu estou cheio, Evandro, da graça dEle, eu quero transmitir essa graça. Se eu estou cheio, Kelvin, deste amor, eu quero transmitir este amor e exalar este óleo da graça por onde eu passar.
nesta missão urgente de evangelizar, nós devemos transbordar amor pelos perdidos, orar para que o Senhor dê almas. Comece a orar diferente neste próximo ano e diga para Deus: dai-me almas. Coloca um propósito inicial na sua vida: Jesus, dai-me almas. As outras coisas o Senhor vai concedendo. A prosperidade no trabalho, a prosperidade nas finanças, a tua bênção no meu lar, são consequências daquilo que o Senhor tem para mim. Mas o principal: dai-me almas, dai-me vidas, me ajude a pregar o Evangelho, dai-me sabedoria de entrar e sair, dai-me sabedoria de anunciar a leigos e a inteligentes, dai-me sabedoria de falar no meio corporativo como a mais simples dos homens, mas que eu não passe o próximo ano sem sequer uma alma. Dai-me almas, dai-me vidas, dai-me o meu irmão, dai-me a minha irmã, dai-me o meu tio, dai-me a minha tia, dai-me os meus pais, dai-me os meus primos, dai-me almas. Você precisa sair deste culto nesta noite constrangido pelo poder do Espírito Santo. Eu não posso passar um ano sem almas. Quer vencer a depressão? Prega o Evangelho. Quer vencer a ansiedade? Prega o Evangelho. Quer vencer a depressão e a ansiedade? Procure uma alma e ensine do amor de Jesus ao coração dela. Quer vencer as angústias mais profundas? Exale o amor de Cristo a alguém, porque compartilhando você vai vencendo a depressão e a ansiedade. Se preocupe com almas, peça almas. Se for pedir alguma coisa para Jesus esse ano, não peça carro, não peça bens, não peça nada disso, porque isso Jesus vai te abençoar. Isso Jesus vai te conceder. As portas vão se abrir. Mas se tu for pedir algo para Jesus, peça almas. Diga para Jesus: Jesus, eu tenho uma missão urgente. Se cada um de nós pregar o Evangelho e ganharmos uma alma para Jesus, a igreja do Bela Vista passa de 300 para 600. E daí serão necessários mais de 2 cultos. Mas se não houver esta preocupação na tua alma e no teu coração, você fica inerte ao chamado principal da sua alma, que é anunciar a Cristo. A missão é urgente. Deve haver um olhar de compaixão pelas almas, como Pedro e João olharam para aquele homem que estava diante da porta chamada Formosa. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo que vai fazer você se levantar. Eu tenho algo que vai fazer você entrar no templo, porque até hoje você esteve fora. Eu tenho algo que vai fazer você correr dentro do templo, gritando glória a Deus e aleluia, e celebrando. O que é Jesus? Toma Jesus. Pega Jesus, pega Jesus, pega Jesus. Aquele homem pegou Jesus, entrou no templo, dançando, cantando, glorificando a Deus, por causa da compaixão pelas almas de Pedro e João. Jesus deixou muito claro o seu objetivo. O Filho do Homem veio fazer o quê? Da mansão, da casa, fazer você ganhar na Mega Sena. E hoje era 1 bilhão, né? O que Jesus veio fazer? Te dar bens? Te dar posses? Não. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Você estava perdido, meu irmão, e você foi encontrado.
Alguém pregou o evangelho para você. A irmã Mariazinha, o irmão Joãozinho, que eram os nomes mais comuns na época. A irmã Osmarina, que é uma ganhadora de almas. A irmã Sósima, que está ali, que eu acertei o nome dela, e os irmãos há 30 anos errando o nome da irmã Sósima. Não é verdade, irmã Sósima, que eu acertei o seu nome? Abre os olhos, irmã Sósima, e presta atenção em mim, pelo amor de Deus. A missão é urgente. A missão é necessária. Se você foi alcançado, outros também precisam. Ou você acha que você merecia ser alcançado? Não, você não merecia não, você não valia nada. E a graça de Jesus ainda sobre ti é que te faz uma nova criatura. Mas você foi alcançado como um perdido, achado no lamaçal, na charreta, com a casa destruída, com a família destruída. Quem sabe o teu problema não era álcool, não era drogas, mas você estava perdido do mesmo jeito, como qualquer viciado. E de repente alguém um dia, pastor Menegais, falou de Jesus para você. E aquilo acendeu no seu coração. Que coisa maravilhosa. Que coisa poderosa. Eu nunca tinha sentido esta alegria. Que alegria é essa? Que bálsamo é esse? Que graça é essa? Que esperança é essa que entrou no meu coração? Há alguns minutos eu estava perdido, na sarjeta, na lama, com tudo arruinado. Mas agora eu fui alcançado pela graça. Quem foi alcançado quer derramar graça sobre a vida de alguém. Eu quero conscientizar você, não pode ser apenas matemática, tem que ser prática. Não é só um tema para nós recitar no final do culto, evangelização, a chama não pode apagar, é prática. É ação, é poder em ação, é poder real. Não tem lógica alguém que foi encontrado por Jesus não exalar a chama desta missão e deste amor pelos perdidos. Terceiro, porque a chama evangelística não pode apagar, porque esta chama deve arder, queimar no coração do crente. Há um poder inconfundível e um coração que arde e queima por Jesus. Charles Spurgeon diz: um coração que não arde por evangelizar é um coração que precisa ser evangelizado. O fogo, quando aceso, ele transmite calor e luz. Mas o fogo apagado traz frio e trevas. Um coração apagado, escute isso que eu vou lhe dizer agora. Se o seu coração está apagado para evangelização, peça para o Espírito Santo acender hoje. Um coração apagado não gera absolutamente nada no reino de Deus. Uma chama que se apagou não gera mais nada, mas um coração aceso é uma ameaça para o inferno. Um coração transbordante é uma ameaça para Satanás. Quando a igreja se cala, o fogo se apaga e o inferno faz barulho. Olha a ruína que é. Mas quando a igreja fala e se movimenta em fogo, o inferno silencia e recua. Não tem como parar uma igreja evangelizadora. Não tem como parar uma igreja
que tem amor por almas. Tentaram parar a igreja primitiva, matavam crentes, jogavam crente nas arenas, decapitavam crentes, lançavam crentes na cruz, lançavam crentes para serem mortos por leões, bestas feras, mas mesmo assim a igreja crescia. Mesmo assim a igreja avançava. Mesmo assim ardia no coração daquele povo. Se Jesus foi crucificado e teve que padecer o que teve que padecer por mim, o porquê que eu não vou padecer por Ele? O porquê que eu não vou entregar a minha vida em propósito dEle? Se for para morrer, que morra. Se for para padecer, que padeça. A igreja nunca deixou de avançar, mas quando a igreja recua, quando a igreja se torna inerte à evangelização, quando a igreja não se preocupa mais com almas, quando o amor por almas se esfria, a chama também se apaga. O espírito não se movimenta. Não há mais ação do Espírito Santo sobre você. Que nessa noite, você peça para Deus, acende outra vez. Acende outra vez. Não tenha medo de dizer para o Senhor, eu estou apagado. Não fique aflito em dizer para o Senhor, eu estou apagado. Seja sincero, Jesus, eu estou apagado. Mas acende outra vez. Desperta outra vez a chama por almas. Desperte outra vez a chama por almas. Os hospitais estão cheios. As praças estão cheias. Quando nós vamos evangelizar nos hospitais, não é somente o corpo físico que está desestruturado, é a alma. A alma abalada, a alma abatida, a alma precisando de Cristo. E alguns preocupados apenas consigo mesmo, com a sua alma, com a sua salvação. A salvação é individual, então eu não tenho nada a ver com isso, tu tem tudo a ver com isso. Você vai ser cobrado por isso. Você vai ser cobrado pela missão que lhe foi dada. E cá para nós, cada um de nós vai ser cobrado pela missão imperativa que foi dada, de anunciar o Evangelho. Não é só fulano, ciclano, beltrano, todos nós. Quantas almas, quantas vidas. É por isso que os relatórios são importantes. Quando Paulo fez a sua primeira viagem missionária e partiu patrocinado pela igreja de Antioquia, quando ele retorna da sua primeira viagem missionária, ele traz relatórios de vidas, de almas, de igrejas instaladas, de vidas convertidas, de obreiros formados, de igrejas que têm pastores para pastorear o rebanho. Talvez alguns aqui se preocupem com isso, e o geral. Eu não sei se você não se entristece quando alguém parte sem Jesus. Eu não sei se o seu coração sangra quando uma alma parte sem Cristo. É uma vida que partindo sem Jesus, eternamente estará no lago de fogo. Capítulo 19 de Apocalipse, está escrito: o inferno não é algo passageiro, utópico, mitológico, utopia, ilusão. O inferno é real. Tem algumas vertentes teológicas que diz que não, que absurdo, é literal. Jesus
falou a respeito do inferno. Temam a Deus, que tem poder de lançar o homem no inferno. E eu não sei se a tua mente não se preocupa ou não sangra com isso, mas alguém que partiu sem Jesus, mas uma alma que foi sem salvação, mas alguém que não conheceu a fonte. Martin Lloyd Jones advertia dizendo: o maior perigo da igreja não é o mundo, é a frieza espiritual dentro dela. Porque uma igreja apagada não evangeliza, somente administra. Uma igreja sem lágrimas é uma igreja sem poder. Quando o fogo se apaga, quando a chama não está mais acesa, o que resta são eventos, discursos, programações sem vida. Mas quando o Espírito Santo sopra, até o crente que se sente incapaz, o menor, o pequeno, aquele que diz para o Senhor: Senhor, eu não sei nada, eu não sei fazer, eu não sei como agir. Até o crente que é ruim de fala, que nem Moisés, que é mais acanhado, mais tímido, até esse é tomado como uma testemunha em chamas por Jesus. Quer ver alguém, quer ver o meu coração alegre, é quando eu vejo um irmão inflamado por almas. Quando eu vejo um irmão inflamado por vidas. O inverso disso é o irmão que diz: pastor, nós temos que fazer esse evento aqui, esse evento ali, esse evento lá, esse evento acolá, tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem... E almas? E vidas? Qual o evento que nós vamos fazer para almas? Qual é a programação que nós vamos fazer para almas? Aonde é que nós vamos colocar no calendário a palavra almas? Qual o discurso que nós vamos ter para almas? Ou nós vamos fazer eventos para encher a igreja de crente? E sair daqui da mesma forma, não aceso e cheio da presença de Deus para inflamar aí nesse mundo. Assim como não podia o fogo sobre o altar no período do Antigo Testamento se apagar, assim o fogo no altar do nosso coração pelas almas não pode se apagar. John Wesley uma vez orava dizendo em seus registros, deixou registrado esta oração: Senhor, coloca fogo em mim, e o mundo virá me ver queimar. Altar sem fogo só presta para uma coisa: cinza. E cinza, Jesus, o próprio Deus, no período do Antigo Testamento, descartava. Cinza não presta para nada. Muitos ainda têm forma, mas perderam o ardor. Tem posição, tem um título, mas perderam a paixão. Mas não tem lágrimas, não tem a realidade de almas. E hoje o Espírito Santo pergunta a todos nós que aqui estamos: a chama ainda está acesa? Como que você vai entrar no próximo ano com o altar do teu coração fumegando, ou vai continuar apagado, indiferente aos perdidos? Se tem departamentos na igreja, os departamentos na igreja é para almas. Jovens, almas. Adolescentes, almas. Irmãs, almas. Músico, almas. Obreiros, almas. Criança, almas. Anciões, almas. Departamento é para quê? Apenas para ter encontros sociais, motivacionais? Não! É para almas. Eu não posso desejar ou querer apenas 4,
4, 5, 6, 10. Não, Senhor, eu quero almas. Mande almas para os jovens. Mande almas para os adolescentes. Mande almas para que eu possa ensinar. Mande almas para que eu possa discipular. Mande irmãs, Senhor, aqui na união feminina. Mande mulheres arrebentadas, destruídas, para que possam ser alcançadas pela Tua graça. Ou é encontros para quê? Para a gente ficar balançando a mãozinha de um lado para o outro e dizer Jesus e ir para casa sem nada. Os cargos e os títulos são apenas ordens eclesiásticas e servem apenas para essa terra. Mas o maior objetivo de qualquer título, de qualquer cargo eclesiástico que eu possa ter é almas. É vidas. E aqui eu repito, dai-me almas, senão eu morro. Isso tem que arder no teu coração, meu irmão. Isso tem que arder na tua alma. Mateus capítulo 16, versículo 14, até o versículo 18, ou Marcos, melhor dizendo, 16, 14, 18, finalmente. Apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais, os sinais acompanham aqueles que pregam. Os sinais acompanham aqueles que evangelizam. Os sinais acompanham aqueles que anunciam o amor. Hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão ou expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe farás mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus te reveste de autoridade e unção para você anunciar. Sai pregando e os sinais vão te acompanhando. Sai anunciando que Jesus vai curar através da tua chamada. Vai pregando que Jesus vai expulsar demônios através da sua vida. Não há demônio que resista um crente cheio do Espírito Santo, que ame almas. Não há demônio, não há legião, não há potestade que detém um crente cheio do Espírito Santo, que deseja no seu coração almas. Não há inferno que paralise uma igreja que fale, que pregue, que anuncie e que verbalize a verdade de Deus. Mateus capítulo 28, verso 18 e 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade, não é pouca, nem muita, é toda. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É Jesus falando. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E Jesus então finaliza com uma promessa. Uma promessa, uma promessa, uma promessa, uma promessa. Para aqueles que têm a chama do Evangelho na alma. Para aqueles que têm a chama do Evangelho no coração, para aqueles que têm amor pelos perdidos e anunciar esta verdade, Jesus deixou uma promessa: e eis que estou convosco, 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 convosco. Não é hoje, não é amanhã, não é depois, não é uma semana, não é um ano, não é 10 anos, é todos, é todos, é todos, é todos os dias até a consumação dos séculos.
você vai levando a mensagem e Jesus vai indo contigo. Você vai anunciando o evangelho e Jesus vai lhe conduzindo. Você vai exalando o amor de Jesus pelos perdidos e Jesus vai colocando a mensagem na tua mente, na tua alma. Você vai entrando e Jesus vai contigo, entrando junto e dizendo para você tudo o que você tem que falar. Não te preocupe, pastor, às vezes eu me preocupo o que falar, o que dizer. Não te preocupa mais, não tenha medo, não fique ameaçado pelo inferno, porque isso é laço do diabo para te amedrontar e fazer com que você fique tímido em relação à mensagem anunciada do evangelho. Mas Jesus te fará, por meio do Espírito, te lembrar de todas as coisas que você vai ter que dizer. Você entra e ele entra junto, você anuncia e ele anuncia junto. Dai-me almas, senão eu morro. Eu encerro dizendo que a chama evangelística que o Espírito acendeu, em nome de Jesus, não vai apagar. Que a missão será cumprida com o poder do Espírito Santo, atuando em nós. E que esta chama vai queimar a minha alma continuamente. E eu faço uma pergunta, até parece óbvia, mas é direta, para que você tenha consciência missionária, evangelística. Como que você deseja adentrar ao próximo ano? Aceso, ardendo o teu coração por vidas ou por almas, ou indiferente aos perdidos? Como que você quer entrar no próximo ano? Pegando folhetinhos e entregando? Indo na caixa dos correios das casas, deixando uma mensagem, porque às vezes a pessoa não está em casa. Aproveitando as oportunidades que Jesus lhe dá, quando chega alguém diante de você, expõe a realidade da sua alma, e ali tem uma semente para ser lançada ao evangelho. Como é que você vai fazer? Vai usar as suas redes sociais para propagar Jesus? Como é que você vai fazer? Vai adentrar ao grupo de missão e dizer ao Jorge e ao Rafael: conte comigo, porque eu quero evangelizar nos hospitais. Como é que vai ser quando nós fizermos as campanhas evangelizadoras no próximo ano? E eu dei liberdade ao próximo líder que vai assumir neste domingo, de fazer projetos, cruzadas em praças, para que nós possamos atingir este bairro e esta cidade com Jesus. Mas como é que você vai fazer? Vai estar junto ou vai ficar indiferente? Ou você vai se preocupar apenas com as tuas coisas, com o teu trabalho, com as tuas atividades, e as coisas de Deus você deixa de lado? O pastor Gender Magalhães, eu nunca me esqueço, quando ele pregou aqui em 2017, quase eu fui para lá em 2017, em Ipanema, trabalhar com ele. Mas Jesus me integrou aqui. Mas ele disse uma frase que me marca até hoje: quando eu trabalho para Jesus, Jesus trabalha por mim. Quem coloca a mão no arado, tem a guarda do dono do arado, por detrás, pela frente, por cima, por baixo, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. E você vai empurrando o arado, almas, 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 e o Espírito, e o Espírito, e o Espírito, e o Espírito vai soprando fogo, 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 fogo. Pega fogo para ganhar almas, pega renovo para ganhar almas, pega fogo para ganhar os perdidos, pega graça para alcançar os perdidos,
Pega evangelho para anunciar a Cristo. Vai para a fonte, vai para a palavra, medita nela. Enquanto você vai produzindo para o reino, Jesus vai produzindo por você. Eu pensei que você iria dar um glória a Deus bem alto com essa palavra de um pregador que está falando. Fique de pé por bondade. Falta 4 minutos, nós vamos passar consciente do nosso chamado. Consciente de que Jesus está nos chamando nessa noite, é uma responsabilidade. Eu quero ganhar pelo menos uma alma, Jesus, esse ano. Uma alma. Não bote uma meta, eu vou ganhar 100. Não, comece com uma. Não seja exagerado. Comece por uma, você não ganhou nenhuma, já quer ganhar 100, calma lá. Comece com uma. Depois de uma, vai para a segunda. Depois da segunda para a terceira. Quando você vê, você ganhou a Inglaterra. Mas saia daqui dizendo: Jesus, eu assumo um compromisso contigo. De eu não somente recitar no final dos cultos esta temática, mas de ser um pregador do Evangelho. E de anunciar a sua palavra. O meu local de trabalho vai ser um ambiente espiritual. Vai ser um ambiente da graça de Jesus. As pessoas vão entrar ao meu local de trabalho e vão ter que sentir Jesus onde eu estiver. Rapaz, que coisa diferente, o que está acontecendo? Uma paz entrou aqui, é porque você está lá. Tem um atribulado lá, mas se você chegou, a paz chegou. Tem um endemoniado lá no teu trabalho, um cliente nojento, mas se você chegou, pronto, Satanás tem que bater em retirada. Não, chegou o crente, eu tenho que sair. Chegou cheio do Espírito Santo, eu tenho que sair. Sai mesmo, porque eu estou bem cheio do Espírito Santo. E se botar a mão na tua cabeça, tu cai aí mesmo. Seja cheio do Espírito Santo e inflamado pela glória de Deus. Bata no peito nessa noite e diga: Jesus, conte comigo. Dai-me almas, senão eu morro. Feche os teus olhos onde você está. Pai, eu oro e assumo esse compromisso contigo, de nós ganharmos almas para Jesus e enchermos esta congregação de almas lavadas, remidas, cheias da tua presença. Mas de nós não paralisarmos, mas desejarmos mais almas, mais vidas. Dai-nos compaixão pelos perdidos, dai-nos almas, dai-nos vida. Coloque pessoas na nossa frente para nós evangelizarmos. Que nas nossas orações nós possamos nos lembrar de almas, de vidas. E nos dá poder e nos fortalece com autoridade para que vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Celebre o Senhor. Cante.